Olá, estamos de volta na série Mundo Pré-Diluviano. Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância e será a resposta para muitas perguntas. Estarei falando sobre os gigantes petrificados. Mas antes de lermos o texto, que está em Gênesis capítulo 6, no versículo 4, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. No mundo pré-diluviano, nós encontramos um espaço de alguns milênios, quem sabe uns 2.000 anos, de Adão até Noé. E neste espaço de tempo, no mundo pré-diluviano, nós tínhamos mais oxigênio no ar, nós tínhamos plantas maiores, árvores gigantescas, animais gigantescos e também gigantes, os chamados Nefilim. Então, neste mundo pré-diluviano, você encontra seres humanos, descendentes de Adão e Eva, você encontra Nefilins, você encontra animais gigantescos, você encontra bestas feras gigantes, águias e outras aves gigantes, e tudo isso está dentro e debaixo do domo, a abóboda que está sobre a terra. Quando Deus fez, ele colocou a abóboda, separando as águas de cima das águas de baixo. E aqui, nesta atmosplana, onde está o ar, a expansão que nós respiramos, era o mundo pré-diluviano. Qual a intenção de se falar dos nefilins, dos gigantes que viveram antes do dilúvio? Quando você conhece a história bíblica, desde o seu começo, e você percorre, navega pela Escritura Sagrada, pelos pergaminhos santos, pela Bíblia, você toma mais conhecimento acerca do Altíssimo e acerca do seu plano de salvação. Tudo na Bíblia, na Palavra de Deus, concorre para o Calvário, para a plenitude dos tempos, aonde Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, conhecendo a história da humanidade, a história bíblica, você adentra ao plano divino, obtendo salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que disse para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. É este Deus que nós pregamos, o eu sou, aquele que ressuscitou e aquele que está à destra da majestade nas alturas, intercedendo por mim e por você. Mundo pré-diluviano. Quando você quer entender o que aconteceu no mundo pré-diluviano, você precisa abrir a mente. Você precisa se desligar dos dogmas humanos, dos costumes humanos, religiosos, senão você não entenderá o que aconteceu no mundo pré-diluviano. Após Deus ter criado Adão e Eva,
a terra se encheu. E no capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 4, está escrito, me acompanhe. Ora, naquele tempo e também depois, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Quando você lê as epístolas, você encontra no Novo Testamento um momento em que um dos apóstolos fala dos anjos do céu que deixaram seu domicílio lá na glória e vieram para a terra e coabitaram com as mulheres humanas. Então eles perderam o direito de estarem na glória. E aqui em Gênesis capítulo 6, quando esses filhos de Deus, estes anjos caídos, que deixaram o céu, a glória de Deus, e vieram para esta dimensão humana, terrestre, eles coabitaram. Eles escolheram das mulheres que eles desejavam na terra e coabitaram com elas. Tiveram filhos. A união de anjos de Deus com filhas dos homens nasceram desta união nefilins, gigantes. Estes gigantes nasciam um bebê normal, mas imediatamente após o nascimento, o crescimento era sobrenatural, porque era resultado de uma união de um anjo de Deus caído, um anjo caído com uma mulher. Nascia-se um Nefilim. Nefilim significa gigante. Significa gigante. E estes seres cresceram e se tornaram famosos e eram os heróis, porque eles dominavam cidades que estavam sobre a terra. Eles dominavam a raça humana. E, para você entender um pouco melhor, eu vou falar um pouco sobre a estatura destes nefilins. Além de estar registrado na Bíblia, em Gênesis, sobre os nefilins, filhos dos anjos caídos com as mulheres dos homens, nós temos hoje provas, evidências. Gigantes petrificados no mundo inteiro. Pegadas de gigantes no mundo inteiro. Fósseis, ossadas de gigantes no mundo inteiro. E você perguntaria, mas por que isto não é anunciado na grande mídia, em todos os noticiários e escolas? Porque este mundo jaz no maligno.
o sistema deste mundo não quer que você saiba sobre a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade leva você ao conhecimento do Filho de Deus e a salvação, a vida eterna. E este sistema está aprisionado pelo maligno. Por isto, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então, para você entender, você precisa se liberar dos dogmas humanos e crer na palavra. Antes do final, eu vou mostrar aqui no computador uma pegada de gigante. Esta pegada de gigante que aqui está, ela tem mais ou menos 3 metros ou mais de altura, de comprimento. Somente esta pegada de um gigante tem mais ou menos 3 metros de comprimento. Ora, se a pegada do gigante é 3 metros de comprimento, logicamente a altura dele estaria entre 20 a 30 metros, ou mais do que isto. Mas existiu mesmo isto? Está aqui na Bíblia. E com o passar dos dias, os nefilins se multiplicaram sobre a terra. Os anjos caídos coabitaram com muitas mulheres. E surgiram sobre a terra milhares, estou dizendo, milhares de gigantes. E, segundo as Escrituras, talvez deste pequeno texto que vou citar algo aqui da Escritura Sagrada, não esteja nos 66 livros que chamamos de Bíblia, mas está em um livro também sagrado chamado Livro de Enoque, que não colocaram nesta relação de livros chamado Bíblia, mas ele é tão sagrado como qualquer um destes. Os apóstolos estudavam o livro de Enoque. O livro de Enoque é citado por um dos apóstolos em uma de suas epístolas aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Esta relação de 66 livros, que foi relacionada e juntada no Concílio de Niceia, há mais ou menos 300 anos depois de Cristo. E neste concílio eles deixaram alguns livros sagrados de fora, que deveriam estar aqui. Mas como o que está registrado nestes livros sagrados de Enoque e outros, que vou citar o nome de mais um, que está aqui na Bíblia, há coisas e revelações escritas que arrebenta com o sistema. Por isto não colocaram aqui. Há um livro também que fala claramente sobre os gigantes e sobre a história bíblica. O livro de Jasser. O livro de Jasser é escritura sagrada. E ele é citado aqui no Velho Testamento. Ele deveria estar aqui nesta relação de livros chamado Bíblia, mas não está. O que acontecia devido aos gigantes se multiplicarem? E para você ter uma ideia, os gigantes, eles alcançavam a estatura de dezenas de metros. Estou dizendo dezenas de metros. 20 metros de altura, 30 metros de altura, 40 metros de altura e até mais. Esta pegada aqui
é uma de milhares de pegadas que você pode encontrar. Se você entrar no Google, você vai encontrar muitas pegadas no mundo inteiro. Porque hoje, devido à tecnologia, muitas pegadas foram filmadas, tirado fotos. Esta pegada aqui é uma região da Ásia para a Europa. Tem mais de 3 metros de comprimento. O gigante que deixou esta pegada, ele provavelmente tinha mais ou menos 30 metros de altura ou mais. Hoje, se sabe, e podemos dizer com muita convicção, que antes do dilúvio, no mundo pré-diluviano, estes gigantes mediam dezenas de altura e muitos, não todos, mas muitos deles alcançaram centenas, estou dizendo centenas de metros de altura. Baseado em quê? Baseado no livro de Enoque. No livro de Enoque, há uma medição que Enoque dá a respeito destes grandiosos gigantes. A medida era em euros e transformada para metros, dá mais ou menos 2.900 e poucos metros. Gigantes de mais ou menos 3.000 metros, 3 quilômetros de altura. Mas como isto é possível? É possível. Naqueles dias haviam árvores, que eu citei no primeiro vídeo, domingo passado. Árvores gigantes do mundo pré-diluviano. Eu mostrei fotos de tocos dessas árvores petrificados. Tem tocos de árvores gigantes do passado, da era pré-diluviana, que tem mais de 1 quilômetro de altura, somente o toco. E elas têm raízes. Deus mandou cortá-las. Está no primeiro vídeo. Então, haviam árvores de quilômetros de altura, de mais de 6 quilômetros de altura. E haviam gigantes de centenas de metros de altura. E uma grandiosa parte dos gigantes tinham dezenas de metros de altura. Isto é comprovado. Isto é ciência. Isto é Bíblia. Tanto na ciência humana, na arqueologia, como na ciência bíblica dos pergaminhos. E quando eu estou falando sobre o assunto pré-diluviano, eu me refiro também aos pergaminhos de Noé e do livro de Jacé, que são tão sagrados como estes. Agora, o que acontecia no passado? As aldeias e as cidades na terra começaram a serem destruídas, dizimadas. Porque os gigantes, eles obrigavam as populações a trazer de suas colheitas comida para eles, a trazerem do seu gado, do seu alimento. E as populações não conseguiam mais alimentar estes gigantes. Segundo o livro de Enoque, estes gigantes começaram a devorar, a comer o ser humano, as populações. O ser humano virou alimento de gigante, nefilins. Foi quando Deus viu tudo isto
Deus se arrependeu de haver criado o homem. E então, Deus, posteriormente, enviou o dilúvio. As águas do dilúvio subiram a mais de 3.000 metros de altura. Mas por que 3.000 metros de altura, mais de 3 quilômetros de altura, as águas do dilúvio subiram? As águas do dilúvio cobriram todas as montanhas da terra. E foi necessário ter toda esta profundidade de água para que os nefilins, os gigantes que possuíam centenas de metros de altura e os menores, fossem mortos pela água do dilúvio. Deus, então, exterminou a raça de gigantes com o dilúvio. E, para terminarmos, após o dilúvio, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo hebreu do Egito, e peregrinou com eles, e habitou com eles no pé do Monte Sinai, e posteriormente foi para tomar a terra prometida, Moisés, o exército de Moisés, de Israel, lutou contra o rei Og, rei de Bassã. Era o último dos nefilins. Este nefilim não se sabe exatamente como, o que se sabe é que a Escritura se cumpre quando diz sobre os gigantes e também depois, aqueles dias, depois do dilúvio. Lá está Og. Og tinha mais ou menos 4 metros de altura. A sua cama tinha mais ou menos de 4 ou 5 metros de altura, segundo as Escrituras, está na Bíblia. E rei de Bassã, ele era rei de Bassã, ele tinha um exército, ele habitava ali no pé do Monte Hermon, do lado leste do Jordão. E quando Moisés se aproximou de lá, Moisés destruiu um rei chamado Seom e depois os homens de Moisés mataram Og. E então, foi o último dos nefilins. Og tinha mais ou menos 4 metros de altura. A sua cama existe até hoje. Está lá em Omã, lá no Oriente. É uma cama de ferro. E este gigante foi eliminado por Moisés. Esta é mais uma etapa da história bíblica. Falamos anteriormente sobre árvores gigantes. Falamos hoje sobre gigantes petrificados. E muitos destes gigantes, quando no dilúvio desceu água com plasma, estes gigantes e as criações antes do dilúvio tinham muito silício, inclusive o ser humano, que vivia muito. Quando o plasma bateu sobre os gigantes, ficaram petrificados. Você poderá encontrar no Google, na internet, fotos de gigantes petrificados em muitos países da Terra. Shalom Adonai. No próximo domingo, estarei encerrando esta série, Mundo Pré-Diluviano. Então, no último episódio, que é domingo que vem, eu vou estar filmando aqui e vou falar sobre o Jardim do Éden. E após este encerramento do mundo pré-diluviano, no outro domingo depois, vamos iniciar a série O Verdadeiro Monte Sinai. Para quem não sabe, o verdadeiro Monte Sinai não é o que está no Egito. Ele está na Arábia. E eu vou mostrar fotos e vou provar.
Shalom.